nosso culto, né, de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse agora no Salmo de número 3. Nós temos, eu mencionei há 15 dias que nós temos 5 salmos, ou 5 livros de salmos. E esse é o primeiro livro. E eu gostaria nessa noite de meditar um pouco com os irmãos neste Salmo de número 3. Um salmo que chama muita atenção para cada um de nós e fala daqueles momentos de horas escuras da nossa vida. Imagino que todos nós estamos passamos ou passaremos um dia por algum momento de uma hora escura, de uma noite escura na nossa vida. Então o Salmo 3 vai nos falar como é que Davi estava vivendo esse momento. E diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma breve oração, aí onde você está mesmo, onde nós estamos aqui, com o nosso coração voltado para Deus, vamos clamar ao Senhor que Ele fale conosco nessa noite. Senhor Deus, Deus poderoso, Deus altíssimo, Deus que se assenta no trono, Deus que governa soberanamente em toda e qualquer situação. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Vivemos diante de Ti sem nenhum medo. Não porque nós somos corajosos, mas porque o Senhor nos garante a coragem, ó Deus, todas as coisas que nós temos necessidade são providas pelo Senhor. E nessa noite eu quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que temos de louvar ao Senhor no nosso país, ainda que nessa situação difícil. Te agradeço pelo privilégio que temos de estarmos aqui, ó Deus, louvando ao Senhor. Que agora a Tua palavra, ó Deus, fale profundamente ao nosso coração. Oh Deus, certamente tem vidas que estão sofrendo, pessoas que estão lutando com alguma dificuldade, passando por momentos difíceis, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, este salmo é um salmo que conta-nos a história, né, de um dos episódios da vida de Davi. Quem nunca passou pela vida fora por um momento de escuridão, de dificuldade, uma noite escura? Davi, claro, muito mais do que nós, passou por um momento desse. Quando tudo parecia bem na vida de Davi, a situação controlada, o reino estava sendo transmitido dali a pouco tempo para o seu filho Salomão, as coisas estavam bem ajeitadas. Surge Absalão na história e com um grande grupo declara-se rei. É interessante que o texto vai nos dizer, quando conta essa história, que Absalão tentou aliciar o povo, antes mesmo de dizer isso. Ele ficava na beira do caminho que chegava em Jerusalém e aliciando o povo para que pudesse governar sobre Israel. E a história é um tanto longa, não vou entrar nesse detalhe. Mas é interessante que em um determinado momento ele resolveu dar o golpe e ele tentou assumir o trono. E nessa hora o grande rei Davi, né, se desespera e sai de cena. O texto bíblico correlato a esse salmo fala que ele saiu a pé com os seus homens. E nesse momento que ele fugia de Absalão, seu filho, ele passou por vários reveses como rei. E ele esteve então escondido. E quando ele estava escondido de Absalão, ou fugindo de Absalão, ele escreveu o Salmo 3. E é interessante que o versículo 2 desse salmo nos mostra que o que muitos diziam dele, e dizem muitas vezes de nós, que Deus havia se afastado de Davi. Essa pode ser a sua situação, pode ter sido a minha, pode ser a minha, e poderá ser algum dia que muitas pessoas, inclusive os nossos amigos, muitas vezes falam, Deus se afastou dele. O que aconteceu? Nós temos um exemplo disso com Jó. Os seus amigos chegaram diante de Jó e disseram para ele que Deus o havia abandonado. Gente, quantas vezes nós temos momentos difíceis na nossa vida? Quando nós olhamos para esse texto,
né, olhamos por uma outra perspectiva, ele também é um salmo noturno para a vida de todos os crentes, onde esses podem refletir sobre o cuidado de Deus diante dos problemas, diante das dificuldades. E muitos dos nossos problemas que nós temos no dia a dia são nada diante dos problemas que Davi enfrentava naquele momento. Além de tudo isso, Davi teve tempo para olhar para o passado, para a sua própria vida, lembrar-se das próprias atrocidades que havia feito, né? Da maneira tão fria, tão sórdida como ele lidou com Urias, o Eteu, em conduzindo-o à morte naquela guerra, o seu adultério com Betseba e etc. Mas mesmo no meio da dor, do medo e da angústia e da incerteza, Deus revelou a Davi o que precisava no seu coração, a confiança nele. E às vezes é no meio da dor, da incerteza, das dificuldades da nossa vida que Deus está cuidando de nós de uma maneira muito especial. Deus vela para com seus filhos. Deus nunca nos abandona. Não importam as circunstâncias, os problemas que assolam a nossa vida, Ele sempre estará em nosso lado. Uma coisa que nós temos que lembrar sempre: Deus nunca está contra mim ou você. Deus está sempre a nosso favor. E nesse caso, o salmista deixa isso muito claro, que ele confiava em Deus. Assim como ele disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então este salmo trata de 4 situações vividas, vivenciadas por Davi, e que nos fazem refletir no dia a dia sobre as situações que acontecem na nossa vida. É interessante que os salmos, eles falam muito da experiência pessoal dos seus autores, dos seus poetas, dos seus profetas, como era o caso de Davi. Mas é interessante que aquilo que acontecia com ele, e que acontecia com os profetas, que acontecia com os autores, muitas vezes acontece conosco. E nessa noite eu quero meditar rapidamente sobre essas 4 situações que ocorriam na vida de Davi, que certamente ocorrem em nossa vida. Primeiramente, nós temos aqui a inimizade humana. E eu definiria isso o seguinte: olhando para os homens. Quando nós olhamos para os homens, nós vamos encontrar uma inimizade por parte deles. É interessante que o fato de nós estarmos na minoria, como era o caso de Davi, já é um grave problema. Muitas vezes somos discriminados, somos alvos de chacotas, né, de sarcasmos e etc. Mas quando essa minoria vai minguando, vai ficando cada vez menor, aí as coisas pioram. E a história sagrada não só ensina que Davi foi destronado naquele momento pelo seu filho e pelos comandantes, né, do exército que estavam com Absalão, mas também abandonado por quase todos os homens. E é muito ruim quando nós vamos percebendo que aqueles que nós podíamos confiar não estão mais conosco, estão abandonando, estão indo para o outro lado. E aí, às vezes, pode vir a sensação de que realmente nós estamos errados. E às vezes, na nossa vida, nós temos essa dificuldade. Nós olhamos muito para os homens. Nós olhamos para os homens e muitas vezes os vemos como inimigos. E o mundo à nossa volta é assim. Davi estava vivendo uma situação que não somente os seus amigos, o seu exército estava abandonando, mas também os seus súditos estavam minguando. Ele já estava no final do seu mandato como rei de Israel, e agora ele estava se sentindo meio só. E neste momento ele lançou todas as suas súplicas com sinceridade diante daquele que conhece os meandros da vida. É interessante que Davi vai para Deus nesse salmo, e ele fala para Deus que Deus o conhece bem. E o adversário acusa Davi, aí no versículo 1 diz assim: são numerosos que se levantam contra mim. Davi estava cercado de todos os lados, a oposição se levantara contra ele de uma maneira muito pesada. Os inimigos de Davi foram o combustível para que ele lançasse-se diante de Deus. Às vezes, irmãos, diante dos problemas da nossa vida, são exatamente os problemas, as vicissitudes da vida, as dificuldades que nos levam a nos lançarmos diante de Deus com o coração aberto, com sinceridade, com um coração desprovido de qualquer medo e de qualquer pudor espiritual. Muitas vezes nas nossas vidas, né, nós não somos curados por medo de nos expormos diante de Deus. E o salmista, nesse salmo, diz que ele colocou o seu coração diante de Deus.
ele deu uma refletida sobre a sua vida. Ele olhou para os seus inimigos, ele olhou para as pessoas à sua volta. O que estava acontecendo? Ele voltou-se para Deus. Esta provavelmente pode ser a minha situação. Então qual que é a situação que nós temos que ver aqui? Qual é a lição para nós? Durante a nossa peregrinação na terra, nós não podemos esperar uma vida fácil. Jesus já nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E com ele nós também vencemos. Muitas pessoas esperam uma vida fácil, e talvez seja exatamente o fato de propagarem, de esperarem uma vida fácil, que quando elas passam por dificuldade, elas perecem, elas se destroem. Né? Talvez seja exatamente esse fato de pensar que a vida na terra não tem problema, ou pode não ter problema, que tira as pessoas do prumo, quando as coisas dão errado. Imagina diante dos momentos que nós vivemos hoje, nós precisamos ter uma consciência bem clara de que o mundo ímpio nunca estará ao nosso lado. Não há compatibilidade do sistema mundano com aqueles que amam a Cristo. O seu sistema, o sistema mundano, é avesso ao sistema preconizado pela palavra de Deus. Ou seja, nós não conseguimos e nunca conseguiremos viver uma vida de amizade com esse mundo. Se vivemos verdadeiramente em Cristo, nossa vida será sempre uma vida com muitos inimigos. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer inimigos, mas o sistema mundano é nosso inimigo. É inimigo da honestidade, da correteza e etc. Então o homem natural queda-se para aquilo que é contrário à palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos leva a termos uma cosmovisão cristocêntrica. Nós colocamos Jesus no centro. Foi um pouco do assunto da nossa escola bíblica dominical de hoje. Mas o sistema do mundo é o contrário. Ele nos leva a termos uma visão antropocêntrica. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então nunca haverá compatibilidade com o sistema mundano. Nós vivemos no mundo, mas sabemos que esse sistema que gere esse mundo é um sistema que não serve para os filhos de Deus. E nesse sentido, então, o sistema mundano é inimigo dos cristãos. Não existe política, não existe remédio no sistema mundano que resolva os nossos problemas. E o salmista Davi olha nesse salmo, então, para os seus inimigos, as pessoas que estão à sua volta, e ele olha para Deus, fala: Deus, eu preciso do Senhor. Não podemos esperar melhoras nessas condições. Ao contrário, nós vamos viver sempre em rota de colisão com o sistema mundano, com os princípios mundanos. Aliás, quando não vivemos, é um problema sério. Por isso, a inimizade dos homens é um problema de Davi, ou para Davi, e é o nosso também. Aliás, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando nós olhamos para os homens, nós não vemos nenhuma solução em nenhum lugar, em nenhum segmento. Ao contrário, nós vemos inimigos do cristianismo. Quando olhamos para os homens, para os problemas, por menores que sejam, eles agigantam-se também diante de nós. E não há solução. E os problemas não serão resolvidos pelos políticos, por mais que alguns se interessem, o que é raro. Né? Não serão resolvidos pela quantidade de bens que nós temos, mas por Deus. Então, essa é a primeira situação que Davi vive aqui. Ele olha para os seus inimigos, ele olha para as pessoas à sua volta, ele olha aqui aos homens, ou diante dos homens. Uma segunda situação, ele olha para a proteção divina, ou seja, ele também olha para cima, para aquilo que é o autor de todas as coisas, para o Senhor do universo. Após ter meditado sobre a inimizade dos homens, e o que eles andam falando, inclusive sobre o Davi, falando mal de Davi, o salmista começa agora a olhar para cima. E toda vez, irmãos, que nós olhamos para cima, ou de cima, a perspectiva dos problemas mudam totalmente. Aí no versículo 3 e 4 ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Agora o salmista deixa de olhar para os seus inimigos, para aqueles que estão à sua volta, ele olha para o Senhor dos exércitos. Davi emprega uma linguagem aqui saturada de confiança, em oposição à audácia e às profanas zombarias dos seus inimigos. E testifica que tudo o que eles disseram, não obstante, continua confiante na palavra de Deus. Quando nós olhamos para cima,
Quando nós olhamos para Deus, nós mudamos a perspectiva do problema. E assim convém que os servos de Deus ajam quando são molestados pelos perversos. Nós não temos que temer os perversos, nós não temos que viver angustiados por causa da vida dos perversos, eles sempre serão inimigos do reino. Uma vez que Davi teve seu coração pranteado, seus olhos cheios de lágrimas, pelos seus próprios pecados, e humildemente ele recorreu a Deus, a misericórdia divina o alcançou. E a partir daí, Davi conserva os seus olhos fixos na causa óbvia e imediata das suas aflições, para que ele não acalente dúvida alguma do socorro divino, quando imerecidamente se sujeitam a algum tratamento injusto, ao comparar Deus a um escudo. Davi chorou, Davi clamou a Deus, mas ele continuou vendo o problema, mas ele continuou olhando para Deus. Deus sabia que aqueles homens estavam sendo injustos com ele. Davi sabia disso, que Deus estava sendo injusto, que Deus estava sendo justo com ele, mas os homens diziam que ele estava sendo injusto. Deus é um escudo, irmãos. Daí nós concluímos que Davi é um homem que adorou a Deus, ou foi um homem que adorou a Deus pela sua glória. Porque ele é o mantenedor, o defensor da dignidade real, que Deus mesmo havia conferido a Davi. E diante desse fato, ele tornou-se tão ousado. O Senhor é o Deus de toda a terra. Davi volta-se para Deus e indica a honra de servir ao Mestre. Quão belo é servirmos a Deus. Olhando para os homens, ele vê a efêmera importância de amar esse sistema, de amar o mundo transitório, comparando esse mundo com a gloriosa vida de servir a Deus. Quando o salmista olha, ele olha então dessa forma. Quando olhamos para baixo, ou para o nosso lado, para as pessoas à nossa volta, para os inimigos, nós corremos o risco de perecermos. Seja pela abundância, levando-nos ao distanciamento de Deus, ao esquecimento de Deus, ou pela escassez, levando-nos a blasfemar de Deus. O salmista então olha para os seus inimigos e vê que eles estão fazendo chacota dele. Ele olha para cima e vê um Deus que cuida da sua vida. Diante dos seus problemas, dos meus problemas, nós não temos outra alternativa senão olhar para o Senhor. Quando olhamos para o lado, os inimigos estão aí. Quando olhamos para os homens, para os poderosos, nós temos a tendência de abaixar a cabeça. Mas quando olhamos para o Senhor, nós levantamos a cabeça. Ele mesmo ergue-nos diante dele. Quando olhamos para Deus, sabemos que não há poderio na terra que possa destroná-lo, que possa acabar com a nossa vida. Nós não somos nada e nem conseguiremos nada permanente se não olhamos para Deus. Os santos nunca deixam de finalmente serem vitoriosos sobre todos os seus temores. Enquanto que os ímpios que se opõem a Deus, não confiam em Deus, são mergulhados em desespero. Mesmo quando eles deparam com problemas aparentemente insignificantes, eles ficam perdidos, eles ficam sem saber o que fazer. Mas aqueles que amam a Deus, que conhecem ao Senhor, conseguem ver a vida de uma outra perspectiva, do ponto de vista de Deus. Quando confiamos no Senhor e olhamos para Ele, nossos problemas ficam insignificantes. Quando olhamos para a cruz, então, eles tornam-se nada. Eles desaparecem. Afinal, naquela cruz, Jesus sofreu horrores. Davi, olhando para a situação do ponto de vista de Deus, não era Absalão que estava ocupando o trono, mas era o Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos à nossa volta, seja um problema de saúde, a pandemia, seja um problema financeiro, seja o que for, nós sabemos que quem está no governo não é propriamente o presidente da República, não é a ONU que está comandando as nações, não, é o Senhor dos exércitos que está no trono e nós não temos nada a temer. Não são os decretos dos homens, as sentenças dos homens que têm o condão de nos atemorizar, mas são os decretos de Deus. E eu temo, irmãos, que muitos não têm se atemorizado diante dos decretos de Deus. A Bíblia deixa claro que nós não podemos temer aqueles que matam o corpo. Jesus deixou isso claro, mas não podem matar a alma. Mas quantos de nós temos a tendência de ficarmos temerosos diante dos homens? Diante das situações da nossa vida, nós devíamos temer ao Senhor
E ao Senhor que Davi recorre diante da situação difícil. Então ele olha para os seus inimigos e vê as chacotas. Ele olha para Deus e vê um Deus que protege, um Deus que o guarda. Mas em terceiro, esse salmo também nos fala da paz de espírito. Aí ele olha para dentro. O versículo 5 é muito claro nesse sentido e diz o seguinte, em relação ao deitar, dormir e acordar. Ele usa 3 verbos aqui, deitar, dormir e acordar, por causa da sustentação do Senhor. Olha aí o que diz o versículo 5. Deito-me, pego no sono, acordo. Ou seja, deito, durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Isso ele expressa metaforicamente quando diz que ele praticou as ações ordinárias da vida, sem ser perturbado pelo medo. Eu me deitei, diz ele, desperto e insone, porém dormi profundamente, quando um sono como esse geralmente não sucede com aqueles que são dominados pelas preocupações e temores. Interessante que Davi chegou a ter essa confiança, essa segurança, em decorrência da proteção divina, e não como algo oriundo de uma estupidez mental. Não, ele era um veterano de guerra, ele sabia que ele estava cercado pelo inimigo, ele estava com pouca gente, ele estava foragido. E Absalão e seu exército estavam no encalço de Davi. Mas ele dormiu, acordou. Ele deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor o sustentou. Como que uma pessoa consegue, humanamente falando, dormir, descansar e acordar em paz, sendo perseguido? Somente sendo capacitado por Deus. Ele diz no texto, porque o Senhor me sustentou. Ele encontrou descanso não em alguma base, senão porque ele era sustentado pelo poder de Deus, protegido pelo auxílio do Senhor. Nesse versículo, o salmista expressa a certeza de que Deus o escutara, perdoara os seus pecados, e dessa forma ele podia descansar e dormir profundamente, mesmo com milhares à sua caça. Aqui vem um desafio para nós. Diante dos problemas, nós vivemos um momento e todo dia nós temos um negócio de pico, não é? Isso é sério, isso é grave, mas nós podemos confiar no Senhor que vai nos dar o sono tranquilo. Nós vamos deitar, nós vamos dormir e vamos acordar, se Ele nos sustentar como Ele quer nos sustentar. Se Ele quiser nos levar para a eternidade, Ele está nos sustentando do mesmo jeito no tempo dele. Mas a questão é que o salmista sabia do risco. Nós também sabemos dos riscos. Mas ele não apavorou com os riscos, porque ele confiava no Senhor. Nossa paz de espírito vem não das circunstâncias boas à nossa volta, mas do viver em total confiança em Deus. Esse que o salmista está dizendo nesse Salmo 3. A nossa paz interior vem da nossa perfeita confiança em Deus. Como o poder de Deus é infinito, então conclui-se que ele será invencível contra todos os assaltos, os ultrajes, as maquinações e as forças do mundo inteiro. Como que esse salmo é tão atual para a nossa vida, como hoje? Trazendo ao nosso coração uma convicção seguinte, que quando nós olhamos para os homens, para os inimigos, nós vamos vê-los falando mal, fazendo chacota de nós. Quando nós olhamos para o Senhor, a situação muda. A perspectiva do problema muda e nós então podemos confiar no Senhor e deitar, dormir e acordar, porque Ele nos sustenta. E Davi disse isso, ele estava fugindo no meio do mato, escondendo-se de Absalão. Portanto, aprendamos, quando surgirem os perigos, a não medir a assistência divina pelo padrão humano. É muito ruim quando nós olhamos para o problema, medindo a nossa condição de vencer o problema e esquecendo das perspectivas divinas. Todas as tentativas que os homens engendram contra Deus são de pouco ou de nenhuma eficácia. O versículo 6 deixa isso claro. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha que coisa fantástica. E diz, eu não tenho medo dos milhares que estão em posição contra mim. Por que ele não tem medo? Porque o Senhor o sustenta. Aí a pergunta é, então nós não temos que ter medo de nada? Não, nós temos um certo medo, é natural no ser humano, mas nós não podemos viver apavorados. O salmista deixa isso claro, quando ele olha para Deus, a perspectiva muda, mas quando ele olha para dentro de si,
ele já percebe que Deus instruiu o seu coração, que Deus lhe deu uma confiança que ninguém pode dar. E neste momento, a pergunta que eu faço para você e para mim mesmo é o seguinte: será que nós temos tido confiança em Deus nessa nossa luta? Quarta situação que Davi vive é a vitória e bênção no Senhor. Aqui o salmista não está falando de uma vitória como um mantra. Às vezes a gente usa isso, né, baseado aí nas nossas conversas no dia a dia. A bênção de Deus está sobre sua vida, a unção. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele está falando da bênção de Deus baseada no caráter de Deus. Para Davi, para Davi, chamado à realeza, como nós também somos chamados, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes universais, refugiar-se não basta. Aceitar menos do que a vitória seria abdicação por isso. Seria uma abdicação daquilo que Deus fez por nós. E por isso nós somos inflexíveis em relação a isso. O versículo 7 diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ele declara que fugia para Deus. Ele fugia de Absalão, mas nessa fuga de Absalão ele fugiu para Deus. E é o melhor local que nós temos para fugir, para Deus. Em Deus ele buscou socorro em meio aos perigos e humildemente ele orava por livramento. É assim que a salvação se concretizava na vida dele e na nossa vida. E se concretiza na nossa vida. Ele dava graças. E dessa forma, ele testifica que reconhecia ser Deus o autor do livramento. Tudo aquilo que ele obteve, foi por Deus. À luz dessas palavras, Davi não só reivindica para Deus o ofício exclusivo de salvar, mas ele faz um contraste tacitamente com do poder divino com todo o socorro humano. Ele fala, não tem como. Se Deus não me socorrer, eu não tenho socorro. Mas também declara que mesmo que milhares de pessoas estejam à caça dele. E também no outro momento, o salmista diz, ainda que milhares morram, o Senhor estará conosco. Deus pende para o seu povo. Deus cuida do seu povo. É interessante que Deus é um Deus que nos capacita a vencer. Deus é um Deus que nos salva. Não é? Deus é um Deus que nos sustenta diante das situações difíceis. Ele sempre trará o livramento. Ele é o único que pode nos conceder livramento. Não podemos desistir de esperar do socorro do Senhor. Nós temos inúmeros episódios bíblicos que nos asseguram que Deus liberta o seu povo. Eu me lembro que recentemente estávamos lendo a história de Esté. Quando tudo estava programado por um mau Amã para matar os judeus, porque ele não gostava de Mordecai, um judeu, primo de Esté. O que ele fez? Deus agiu na última hora. Deus colocou uma insônia no rei. E essa insônia o levou a ler no livro que Mordecai não havia recebido nenhum tipo de honra por ter livrado o rei de uma emboscada. E naquela mesma noite, os judeus tiveram a libertação de Deus. Eu me lembro de quando Pedro estava preso, deitado no meio de 2 soldados, amarrado, portões fechados. Um anjo vai lá e o tira da prisão. Ele encontra-se com os irmãos numa casa onde oravam. Então, nós sabemos o seguinte, que Deus mostra pela Bíblia fora inúmeros episódios de livramento, como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Não há limite para Deus nos libertar. E nesse sentido, então, nós sabemos que a vitória vem de Deus, a bênção final vem dele, vitória e bênção vem do Senhor, porque qualquer vitória ou bênção que não venha de Deus, não é algo bom para a nossa vida. No final do Salmo, Davi afirma que isso fora concedido, não tanto em função dele, como indivíduo, quanto muito mais em função dele, como rei, como o rei da nação de Israel. A ideia aqui é o seguinte, é que Deus iria abençoar Davi, não por causa de Davi, mas por causa do reino, para que houvesse o bem-estar do povo, a segurança e a prosperidade do reino, para que Israel fosse preservado da destruição. Davi, pois, reconhece que a dispersão dessa conspiração ímpia foi devida ao cuidado de Deus, que exercia para com a sua vida.
Isso tem a ver com a segurança que a igreja tem. Nós somos sacerdotes universais de Deus. E dessa forma nós aprendemos que a igreja será sempre libertada das calamidades que lhe sobrevêm. Porque Deus, e aqui eu não estou falando de uma calamidade específica, estou falando das calamidades desse mundo. Porque Deus, que é poderoso para salvá-la, jamais suprime dela a sua graça e bênção. E é isso que o salmista diz no último versículo. Qualquer proposta humana para resolver os nossos problemas será falível. Qualquer vitória ou suposta vitória que não venha de Deus não pode ser considerada vitória. Por isso nós podemos viver em paz, dormir em paz, acordar em paz, mesmo que tudo à nossa volta esteja desabando. O Senhor é um Deus misericordioso. A Bíblia diz lá no outro salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós podemos confiar no Senhor. Bem-aventurado é aquele que confia no Deus Altíssimo. Para concluir, irmãos, como fazemos diante disso? Olhando para os nossos inimigos da perspectiva de Deus. Às vezes a gente quer ter um embate com os inimigos, não adianta. Nós temos que olhar para os nossos inimigos, para o mundo, para um sistema mundano, da perspectiva de Deus. Deus ama o mundo, mas Deus aborrece o sistema. Olhando para dentro de nós, acertando a nossa vida com Deus, seja pedindo perdão, seja também acertando o nosso coração para confiar no Senhor, como o salmista fez, sem medo. Precisamos acertar com Deus sem tentar esconder nada. E, sobretudo, olhando para o Senhor dos exércitos. Ele sim é o Senhor que está governando soberanamente. Somos um povo a quem Deus libertou para adorá-lo. Essa é a nossa missão na terra, independentemente das circunstâncias. E eu queria desafiar você neste momento, a partir dessa palavra, a confiarmos em Deus. O salmista olhou para os inimigos e ficou observando como é que eles agiam. Ele ficou triste, ele ficou com medo. Mas quando ele olhou para cima, ele viu que Deus é um Deus que o sustenta. Aí o fez olhar para dentro de si mesmo, a sua psique, as suas emoções se controlaram, o seu coração voltou-se para Deus e ele pôde descansar no Senhor. E por fim ele viu a vitória e a bênção final de todas as coisas. E assim ele termina o último versículo dizendo: do Senhor é a salvação sobre o teu povo, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Que Deus derrame a sua bênção na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos sustente, mas que primeiro Ele nos faça olhar para o mundo da perspectiva de Deus. Nós não podemos ter amizade com o sistema mundano. Nós precisamos aproximar de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar, colocando o nosso coração diante de Deus, e nós teremos ainda uma última música de louvor ao Senhor. Eu gostaria de orar e logo em seguida nós vamos encerrar com a música o nosso culto dessa noite. Quero agradecer a todos que estão participando, que você possa compartilhar com seus amigos, se você sentir no seu coração. Vamos tornar também esse momento de dificuldade que nós temos vivido como um plano evangelístico de Deus. Então, coloca seu coração diante de Deus agora, a sua vida, seus filhos, sua família, esposa, marido, enfim. Eu não sei se você está passando por uma noite escura, por um momento de dificuldade. Às vezes é por causa dos inimigos, e provavelmente é pelo sistema político, judiciário, seja lá o que for, financeiro. É hora de colocarmos o coração diante de Deus, alinharmos a vida com Deus, mas sobretudo confiar no Senhor. E quero aproveitar esse versículo e dizer, quem sabe você não está dormindo de tanto medo. A Bíblia diz que nós podemos confiar no Senhor. O salmista dormiu lá no meio do mato, confiando no Senhor, esperando em Deus, fugindo de Absalão, mas ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Se quisesse levá-lo, o levaria, mas se não quisesse, como não quis, não o levaria. Coloca o coração diante de Deus agora. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo sonde os nossos corações, ó Deus, e nos ajude a viver para a tua glória. Obrigado por teu amor e graça, ó Deus. Coloca no nosso coração, ó Deus, a disposição santa de compreendermos que nós vivemos no sistema mundano contrário ao Senhor e que assim possamos olhar para o Senhor, ó Deus, para que possamos ver os problemas de outra perspectiva. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a deitar, dormir e acordar, confiando no Senhor, que nós possamos esperar nada menos, ó Deus, do que a bênção, a vitória final na nossa vida. Não uma vitória apenas financeira, na saúde, mas uma vitória da cruz de Cristo em nós.
a certeza de que um dia nós partiremos para a eternidade contigo, mas que enquanto estamos aqui, devemos glorificá-lo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, que nós possamos viver olhando para ti sempre. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, derrame sobre cada um a sua graça e que todos tenhamos uma semana na confiança de que Deus está cuidando de nós, que Ele nos sustente em tudo. E assim nós vamos encerrar o nosso culto com mais uma música. Se o sol se pôr e a noite chegar.